Sejam bem-vindos à disciplina de Algoritmos e Programação 2. E na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um conceito extremamente importante, que é o conceito de variáveis compostas heterogêneas, também conhecidas como registros. Quando a gente precisa representar uma informação um pouquinho mais complexa, a gente precisa desse conceito. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é uma variável simples heterogênea. Vocês já viram o conceito de variável simples homogênea, e a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes como criar um tipo heterogêneo utilizando o Python, como a gente declara e acessa uma variável heterogênea, e para isso é importante que vocês entendam um pouquinho o conceito de ponteiro, que é um conceito presente em praticamente todas as linguagens de programação. Dito isso, a gente vai entender também como criar uma variável composta heterogênea. Então, eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, vamos trabalhar um pouquinho como criar uma variável simples heterogênea. A gente viu que uma variável simples é uma variável que é capaz de armazenar uma única informação. E essa única informação, ela pode ser de dois tipos. Uma variável simples homogênea é uma variável que é uma variável de um tipo simples, como vocês já conhecem. Um inteiro, um float, um caractere, são exemplos de variáveis simples homogêneas. E hoje a gente vai ver o que seria uma variável simples heterogênea, que é uma variável que ela é capaz de armazenar não apenas uma informação, porém mais de uma informação em apenas uma variável. Então, uma variável simples heterogênea, ela consegue ser dividida em alguns pedaços. E esses pedaços, inclusive, podem ser de tipos diferentes. Então, agora ao invés de você ter uma variável que armazena um inteiro, por exemplo, que armazena um float, você vai poder ter uma única variável que só com ela você pode armazenar um inteiro, um float e um caractere, por exemplo. Então, é como se a gente pegasse uma variável e dividisse ela em alguns pedaços. Só que, antes da gente conseguir declarar uma variável simples heterogênea, a gente precisa preparar o ambiente para que ele entenda quais são os pedaços dessa variável. Não dá para a gente criar uma variável e imaginar que o Python adivinhe que aquela variável vai ter determinados pedaços. Não. A gente precisa especificar que pedaços são esses dessa variável. Para isso, para que a gente consiga criar esse tipo heterogêneo em Python, a gente precisa criar um tipo chamado classe. Então, uma classe, ela vai basicamente dizer quais são os pedaços da sua variável heterogênea. Uma classe, ela é um conceito bem mais complexo e bem mais completo daquilo que eu vou conseguir trabalhar no escopo dessa disciplina. Vocês vão ter em disciplinas posteriores estudos mais aprofundados de classes, mas a gente precisa desse conteúdo aqui nesse contexto e a gente vai usar de uma maneira bastante simplificada. Entendam isso, tá? Mas é um conceito que desde já vocês já vão se ambientar. Para que vocês possam entender como que a gente consegue criar um tipo heterogêneo, vou fazer um exemplo aqui. Suponha uma variável chamada n, que a gente precisa armazenar nela 3 informações. A gente precisa armazenar o nome, a nota 1 e a nota 2 de um aluno. Então, diferente de uma variável simples, homogênea, que só tem uma informação, essa variável n vai precisar ter 3 informações. Para que o Python compreenda que essa variável precisa ter 3 informações, a gente precisa criar uma classe e ensinar o Python que essa nossa variável futura vai precisar armazenar 3 informações. Então, vamos ver passo a passo como que a gente cria essa classe, para criar esse tipo específico que a gente vai chamar aqui de nota. Então, a primeira coisa é usar a palavrinha-chave class. Toda vez que vocês precisarem criar uma classe, que é um tipo heterogêneo, vocês precisarão usar essa palavrinha-chave class. Logo depois da palavra-chave class, vocês vão colocar o nome dessa sua classe. Toda vez que vocês precisarem criar uma variável que vai ser desse tipo heterogêneo, vocês vão precisar usar esse nome que vocês vão colocar depois do class aqui. Nesse caso, eu chamei de nota, que é o nome da minha classe. Sempre vai aparecer depois do class. Toda classe que vocês criam precisa ter essa funçãozinha que dentro de uma classe, toda função a gente chama de método, tá bom? É uma determinação, uma nomenclatura que a gente usa quando a gente cria uma classe. Então, a gente vai definir um método que é equivalente a uma função, tá bom? E esse método se chama init. O objetivo desse método init é, primeiramente, dizer quais são os pedaços da sua variável nota, quais são as partes que a sua variável nota terá. E o primeiro argumento dessa funçãozinha init, desse método init, é sempre esse nomezinho self. Vocês vão entender no exemplo que eu vou usar mais adiante para que serve esse self. E vocês vão usar, inclusive, com mais detalhes quando vocês forem estudar
orientação a objetos mais profundamente, que é esse conceito de classe. Mas por hora entendam que vocês sempre precisam colocar esse self no começo do init. E depois vocês vão colocar os pedaços da sua variável heterogênea. Então, nesse caso, a gente tem o nome, o nota 1 e o nota 2, que são os nossos pedaços. Esses pedaços, eles precisam estar separados por vírgulas, tá bom? E esses pedaços a gente chama, aqui na nomenclatura de classes, de orientação a objetos, que é esse conceito de classes, a gente chama de atributos, tá bom? Uma vez que vocês fizeram isso, vocês precisam logo abaixo sempre colocar nessa nomenclatura, que é como se a gente estivesse declarando, informando para o Python quais são os atributos de uma nota, quais são os pedaços de uma nota. Então, a gente sempre coloca self. O nome do nosso atributo, recebendo repetido quem ele é. Então, self.nome recebe nome. Self.nota1 recebe nota 1. Self.nota2 recebe nota 2. O que a gente está fazendo aqui? Toda vez que a gente usa essa palavrinha-chave self, a gente está dizendo que a gente está mexendo nas notas que existirão, nas notas que a gente vai criar. Então, quando a gente criar uma variável do tipo nota, quando a gente faz self. A gente está dizendo que a gente quer mexer no conteúdo dessa variável nota que a gente vai criar. Então, essa variável nota que a gente vai criar, o nome dela vai ser o quê? Um nome. Mas que nome é esse? O nome que você passar por parâmetro quando você for criar a variável nota. Então, toda vez que vocês verem um self aqui, entendam que vocês estão mexendo na variável nota que você está criando. Tá? Então, você está mexendo no nome da nota que você está criando, você está mexendo no nota 1 dessa nota que você vai criar, você está mexendo na nota 2 dessa variável nota que você vai criar. Bom, esse é o objetivo da variável self. Mas vocês vão entender mais adiante, nesse exemplo que eu vou colocar aqui, como usar esse self, esse atributozinho self específico, e como a gente manipula ele para permitir com que a gente use uma variável do tipo nota. Então, basicamente, o que a gente faz aqui com essa classe é definir o esqueleto do que uma nota vai ter. A gente não definiu ainda como usar uma nota, como acessar uma nota específica. A gente está definindo o que uma nota vai ter. Né? Para que uma nota passe verdadeiramente a existir, a gente precisa criar uma nota, que é o que a gente vai fazer agora nesse exemplo. Então, agora vamos executar um código contendo esta classe nota e criar umas variáveis do tipo nota para que vocês entendam como declarar e como acessar uma variável heterogênea. Então, aqui eu peguei aquela classe que nós construímos e eu coloquei ela num editor de texto. Vocês podem usar o editor de texto da preferência de vocês. Eu estou usando aqui essa ferramenta online chamada Replit. Eu basicamente criei um arquivo e coloquei exatamente lá aquela classe que nós construímos. Mais uma vez, quando a gente constrói essa classe, a gente não está criando uma variável do tipo nota. A gente está definindo o que uma variável do tipo nota deve ter. Quais são os pedaços que essa variável deve ter. Então, nesse momento, eu ainda não tenho uma variável nota de fato sendo criada. O que eu vou fazer aqui com vocês é justamente criar uma variável do tipo nota. E como que eu faço isso? Vou vir aqui no meu código e vou declarar aquela minha variável n lá, que eu gostaria de construir com vocês. Então, eu venho aqui e faço, olha, a minha variável n, ela vai receber o quê? Ela vai receber uma nota. Então, neste momento, eu estou dizendo que a minha variável n, ela vai ser uma variável heterogênea do tipo nota. Só que, sendo uma variável heterogênea do tipo nota, eu preciso dizer o que ela vai ter nos pedaços dela. Qual vai ser o nome dela, qual vai ser a nota 1 e qual vai ser a nota 2. E como eu faço isso? Eu abro parênteses e eu coloco dentre esses parênteses exatamente qual vai ser o conteúdo de cada um dos pedaços da minha variável nota. E eu coloco exatamente na mesma ordem com que eu defini nessa minha funçãozinha init. Então, aqui eu defini que eu vou ter o nome, eu vou ter a nota 1 e a nota 2. O self, como eu disse para vocês, ele é um atributozinho, uma variávelzinha que sempre vai existir como parâmetro do init, mas a gente vai desconsiderar ele nesse momento. E ele existe não só como parâmetro do init, como parâmetro de qualquer método que você crie dentro da classe nota, tá bom? E de qualquer classe que vocês forem construir. Então, feito isso, eu vou colocar na mesma ordem com que eu coloquei lá. Por exemplo, eu vou criar aqui uma nota do Wallace, eu vou colocar, separado por vírgula, a continuidade do que uma nota tem nota 1 e tem nota 2. Então, o Wallace ele tirou 10 como nota 1 e tirou 5.5 como nota 2. Então, neste momento aqui, nós acabamos de construir uma variável heterogênea
chamada n, que vai ter 3 pedaços. Vai ter o pedaço 1, que é o nome, vai ter o pedaço 2, que é a nota 1, e vai ter o pedaço 3, que é a nota 2. E a gente consegue referenciar essa variável composta heterogênea através dessa variávelzinha n aqui. Se eu precisasse criar uma outra variável, vou chamar aqui de n2. Consigo? Consigo. Venho aqui n2, faço ela receber uma nova nota. Nota, e aqui vou criar nota do João. O João tirou nota 6 na primeira prova, tirou nota 7 na segunda prova. Então, dessa maneira, eu tendo esse esqueleto da variável nota, de qualquer variável nota que eu queira construir, esse esqueleto que a gente chama de classe, eu consigo construir qualquer variável do tipo nota, quantas variáveis eu quiser. Legal, como é que eu faço para acessar o conteúdo de uma variável do tipo nota? Eu quero imprimir o nome, por exemplo, da variável n. Quero imprimir a nota 1, quero imprimir a nota 2. Como a variável n agora ela não tem só uma informação, se eu vier aqui e imprimir apenas n, eu vou estar imprimindo um conjunto de 3 informações. E, a princípio, o Python ele não sabe como imprimir 3 informações. Ele não sabe como imprimir uma variável que tem mais de uma informação. Então, se você quer imprimir especificamente um conteúdo, agora você vai ter que pegar a sua variável e acessar o conteúdo que está dentro dela. Então, você vai printar n, ponto, e aqui o conteúdo que você quer imprimir. Por exemplo, n.nome. Então, eu estou pegando a minha variável n e estou entrando dentro dela, estou acessando um pedaço dela através deste sinalzinho de pontuação aqui, o ponto. Se eu quero imprimir uma outra informação, eu quero imprimir agora a nota 1 da variável n2. Então, eu venho aqui no n2, ponto, nota 1. Então, dessa maneira, com este exemplo, vocês viram como construir uma classe, que é uma variável de um tipo heterogêneo, como criar variáveis que sejam desse tipo. Criei 2 variáveis nota aqui, que são variáveis heterogêneas, e a gente viu também como acessar o conteúdo, acessar os atributos dessas variáveis. Ok, feito isso, eu consigo fazer um pouquinho mais ainda com uma variável heterogênea. Eu consigo criar métodos para essa variável heterogênea, que são funções, são funcionalidades que eu consigo desenvolver com uma variável heterogênea. Como que eu faço isso? O init, por si só, já é um método. Vamos supor agora, por exemplo, que eu queira criar uma funcionalidade associada à nota. Ou seja, eu quero criar um método, quero fazer algo além com essa nota. Vamos supor que eu quero, por exemplo, alterar o nome do dono dessa nota. Então, como é que eu faço isso? Eu posso criar um método novo. Eu vou criar um método aqui chamado altera_nome, cujo meu objetivo vai ser alterar o nome do dono dessa nota aqui. Então, primeiro, entre parênteses, em qualquer método do Python, a gente precisa passar o self. E aqui vai ficar mais claro para que o self serve. E quando a pessoa invocar esse método alteranome, ela vai ter que passar também por parâmetro um novo nome. Então, eu passo um novo nome. Pronto. Coloco os 2 pontos aqui. E o que esse método vai fazer? Esse método vai basicamente alterar o nome de quem chamou ele. E quem que chamou este método? A variável que chamou este método, a variável heterogênea, eu vou sempre referenciar ela através do self. Então, eu vou fazer self, ponto, quero alterar o nome de quem chamou este método, e vou fazer ele receber o nome que foi passado por parâmetro. Para vocês entenderem como isso acontece um pouco melhor, vou fazer aqui um exemplo só com a nota primeira que a gente fez, essa nota n. Criei o n, vamos supor que eu queira alterar o nome do dono dessa nota. O que eu vou fazer? Eu vou fazer n, ponto, altera nome. Neste momento, quem chamou este método foi o n. Então, dentro deste método, o n vai ser o self. Então, quando eu fizer altera nome e passar por parâmetro aqui, Wallace 2, por exemplo, eu estou dizendo que o nome do self, quem é o self? É quem chamou, o n. O nome do self vai ser quem? Vai ser o Wallace 2. Então, o Wallace 2 vai ser passado por parâmetro e vou alterar aqui internamente o nome. Então, dessa maneira, vocês viram como criar uma classe, como criar atributos dentro de uma classe, dentro do método init, como acessar esses atributos, vocês viram aqui, basta fazer n ponto, o atributo que eu quero acessar, e como invocar métodos também
dessas variáveis heterogêneas. É a mesma coisa. Pego o n, faço ponto e chamo o método que eu gostaria de criar. Ok, nós já vimos, então, como criar uma classe que vai basicamente ser uma variável de um tipo heterogêneo. Agora vamos entender um pouquinho mais o que acontece quando a gente declara uma variável de um tipo heterogêneo. Por exemplo, eu criei aqui uma variável n, que recebeu uma nota, e aqui o Zigfrido, que tem nota 1, 3.5 e nota 2, 4.2. Mas o que verdadeiramente a variável n ela vai armazenar? É importante a gente entender isso. Então, para que a gente possa entender, vamos dar uma olhadinha na memória física. Pessoal, toda vez que a gente cria uma variável heterogênea, na verdade, lá na memória física, o que a variável n armazena não vai ser a nota propriamente dita. Vai ser sim o endereço de memória onde essa nota está na memória física. E a gente disse que essa variável n, ela é uma variável que é um ponteiro, porque ela armazena um endereço de memória. Para vocês entenderem um pouco melhor, vamos criar aqui essa variável n sendo uma nota. Quando você for lá na memória física, essa variável nota, ela vai estar armazenada aqui como posições consecutivas. Então, aqui vai estar o Zigfrido no endereço de memória 2, vai estar no endereço 3 a nota 3.5, no endereço 4 a nota 4.2. Só que reparem que aqui eu não tenho a variável n ainda, eu tenho só a nota. Como que a variável n ela vai existir na memória física? Ela vai existir em alguma outra posição, então aqui eu coloquei a variável n nesse endereço 6 de memória, e o que ela vai armazenar vai ser basicamente o endereço de onde começa a nota que eu criei. Então, a nota que eu criei, ela está começando a partir do endereço de memória 2. Então, o que a variável n vai armazenar, na verdade, é o conteúdo 2 de memória, que é onde o endereço dessa minha variável que eu construí, que o Python me deu na memória, onde ela começa. Então, é muito importante vocês entenderem que uma variável heterogênea, ela armazena um endereço, e ela não armazena o conteúdo. Por isso, uma variável heterogênea, ela vai ser sempre um ponteiro. E aqui eu queria deixar uma dica para vocês, que é caso vocês tenham dificuldade no transcorrer dessa execução, de entender esse ponteiro, existe uma aplicação chamada Python Tutor, que eu vou mostrar para vocês como ela funciona, onde vocês conseguem caminhar nesses endereços e compreenderem melhor como que essa alocação de memória acontece quando a gente cria uma variável heterogênea. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então aqui está exatamente o código que a gente construiu, eu coloquei no Python Tutor para vocês entenderem, e aí vocês podem brincar com essa ferramenta depois, se chama pythontutor.com. Então você pode colocar aqui a classe, o código, o conjunto de códigos que você construir, e ele vai executar passo a passo de maneira visual. Então aqui eu criei a nossa classe e criei uma variável n igual a gente fez. Então se você coloca next aqui, ele vai te mostrando como que isso vai sendo construído na memória física. Então, aqui basicamente, quando a gente cria a variávelzinha n e dá um nota aqui, a gente está invocando a funçãozinha init, é a função que é chamada no momento da construção. E o que acontece quando a gente invoca init? Uma nova instância, uma nova região de memória criada com as 3 informações que nós construímos, que foram passadas por parâmetros no momento que a gente criou a nota. E aí ele vai te mostrando passo a passo, isso sendo atribuído, o nome sendo colocado, a nota sendo colocada, nota 1 e nota 2. A função init ela não retorna nada, então ele coloca aqui como retorno none. E aí depois que isso é construído, a gente tem um conjunto de posições de memória sendo feitas e alocadas para a gente pelo Python, e a minha variável n ela vai começar a olhar para essa região de memória. Então sempre que vocês tiverem algum tipo de dificuldade, essa ferramenta ela é muito bacana para vocês entenderem o funcionamento passo a passo em termos de memória do Python. Bacana, aprendemos a criar uma variável simples heterogênea. Agora a gente vai ter uma pequena continuidade, que é uma extensão, que é como a gente cria uma variável composta heterogênea, ou seja, como a gente faz um vetor de notas. É extremamente natural. Então aqui tem um exemplo de um vetor de inteiros, a gente poderia ir fazendo append nesse nosso vetor de inteiros e funcionaria normalmente. Da mesma forma, a gente pode criar um vetor e fazer um append de várias notas. Então, eu vou passando a nota do Samuel, a nota do Wallace, e a diferença é que aqui esse nosso vetor, ao invés dele ter um conjunto de posições que são tipos simples, vão ter um conjunto de posições que são tipos heterogêneos. Mas o conceito é absolutamente o mesmo. A ideia é que, da mesma maneira que uma variável simples ela armazena um conteúdo simples, uma variável heterogênea vai armazenar um conteúdo heterogêneo. Uma variável composta heterogênea, um conjunto de conteúdos heterogêneos. Tá? E tem esse mesmo conceito de ponteiro aqui, que quando a gente cria um vetorzinho, da mesma maneira que um tipo heterogêneo ele armazena um endereço, um vetor ele também armazena um endereço. Então, quando eu coloco aqui que o vetor tem um conteúdo 2, na verdade é o endereço 2
de memória que ele armazena. E quando eu faço, por exemplo, a posição 0 do vetor ter uma nota? Na verdade, a posição 0 do vetor vai armazenar o quê? O endereço da nota. Então, quando eu criar uma nota, ela vai ser colocada em alguma região de memória, e aqui a posição 0 do vetor vai armazenar o endereço 5, que é onde este conteúdo está na memória. Vocês podem pegar esse mesmo códigozinho e colocar lá no Python Tutor depois e fazer alguns testes para vocês entenderem como que isso funciona, essa parte de endereços de memória. Se eu crio uma nova posição, da mesma forma, a posição 1 desse vetor vai armazenar o endereço 25, por exemplo, que se eu for lá no endereço de 25 de memória, é onde vai estar a minha nota 2. Tá bom? Então a gente manipula variáveis compostas heterogêneas simplesmente passando aquele tipo heterogêneo por parâmetro da mesma forma que a gente faria se fosse um tipo simples. Então, nessa aula vocês aprenderam como criar variáveis compostas heterogêneas, variáveis simples heterogêneas também, né? Criamos uma variável composta, que é um vetor, que também é um ponteiro. Vimos que, no fim das contas, para uma variável heterogênea, o conceito de ponteiro ele está presente de maneira bastante ativa. E vimos, em termos de variáveis compostas heterogêneas, que elas armazenam também um conjunto de ponteiros. Esse conceito de variável heterogênea é importantíssimo e vocês vão usar ele bastante no transcorrer da disciplina e da vida de vocês no mundo de programação, tá bom? Desejo a vocês um ótimo restante de disciplina.